Fala aí, Sidney. Fala, gente, tudo bem? Tudo bom, tudo bom. Cara, a provocação do Chega de Benchmark é exatamente nesse lugar, assim, a gente às vezes se furta de pensar e tá muito ligado nesse tema que a gente vai falar hoje de planejamento, né? Eu acho que tem uma das coisas que a nossa cultura moderna tá nos fazendo é repetir ações que não necessariamente são pensadas, exercitadas, testadas, e isso vai nos fazendo ser tático. E a gente vai falar exatamente o contrário disso hoje, é como a gente tentar ser estratégico no nosso meio de igreja. Eu ia falar sobre pandemia, mas a Raquel falou lindamente na primeira live sobre o tema de 3 meses, 3 anos em 3 meses, né? E falou muito sobre a pandemia. Então, ao longo da tarde, eu mudei a minha apresentação e vou falar muito mais sobre como fazer o planejamento. Acho que é uma coisa dentro de um assunto mais técnico e mais amplo. Eu vou tentar ser muito prático aqui para a gente poder, inclusive, abrir depois no final para conversar e tirar dúvida. Então vou me apresentar muito rápido aí, acho que vamos compartilhar a tela, Vitão. Ou Igor, né, cara? Eu tô errando toda hora, o cara vai me matar. Cara, eu passei por agências, as grandes agências daqui de São Paulo e no Rio de Janeiro também, quando eu morei aí. Passei pela Macan, pela Underman, TV1, FBIS. Agora eu tô indo pro segundo livro publicado, o primeiro foi o Marketing Cristão, o segundo deve sair esse ano ainda tá sem nome, é uma surpresa. Tem 3 e-books que falam sobre dicas de comunicação, um que fala sobre acolhimento, que é o Bem-vindo à Casa, e o Não Existe Igreja Online. E eu fundei a ChurchCom para justamente a gente poder ter esses espaços de conversa, de consultoria e de ajuda para as igrejas, como vocês na Church têm feito. E a gente tem feito muita coisa junto também, e isso tem sido muito legal. Mas vamos parar de blá 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 e vamos falar o que é planejamento. Primeira coisa que eu fui buscar foi na Bíblia. Além de Gênesis, a gente consegue ver na Bíblia uma série de textos que nos falam sobre planejar, sobre o ato de imaginar antes, de estudar antes de executar ações. E o de Lucas, aqui 14, talvez seja um dos textos mais legais sobre planejamento. Eu gosto muito de Gênesis porque eu acho que lá Deus nos mostra aquela essência criativa dele, e tem um processo que você consegue ler ali em Gênesis que parece o PDCA, né? Você produz, você dá uma avaliada e depois você volta para a ação. E é como Deus vai criando, né? Cada dia ele cria, ele contempla o que é bom e aí depois ele vai para o próximo. Isso é um jeito de planejar. Mas aqui em Lucas o texto fala que para a gente começar a planejar é preciso estudar, é preciso avaliar se a gente tem capacidade para executar aquela ação. Ele fala que a gente precisa inclusive olhar se a gente tem dinheiro para ver se a gente vai executar a ação, para a gente não passar vergonha. É isso que o texto fala para a gente. E quando a gente vê no nosso ambiente de igreja, a gente tem muita dificuldade no quesito planejamento, no assunto planejamento, né? É uma doideira quando a gente vê as igrejas quase que no piloto automático e sem rumo, assim. E aí você pergunta para a igreja, cara, beleza, por que a sua igreja existe? Por que ela está aí nesse ambiente? O que ela tem feito? Quais são os objetivos de redimir esse ambiente que a sua igreja está cumprindo quando você está nesse lugar? E geralmente as respostas são muito vazias, as igrejas estão crescendo meio sem planejamento, meio sem estratégia. Até porque a estratégia, a palavra, o Sidney é um cara que me fala muito isso, a palavra estratégia gera muita confusão no nosso meio, né? Ela é meio demonizada em alguns momentos, né? Parece que ela não pode entrar na igreja, a estratégia parece que ela tá no ambiente do profano e não no secular. Mas o que a gente acabou de ver em Lucas, que é preciso ter estratégia, as igrejas precisam ser criadas com objetivos claros. E quando a gente fala de planejamento, a gente precisa voltar lá atrás e entender o que é o planejamento, né? O ato de planejar, a primeira coisa o planejamento estratégico foi tirado de ambientes militares para dentro da parte de negócio, né, dos temas de comunicação e de estratégia de business. Então ele é um termo bélico, vamos falar assim. E aí ele foi sendo aplicado ao longo do tempo nessa área de business, principalmente na comunicação também. E ele é uma ferramenta, um instrumento que nos ajuda no norte, com visão de futuro, de controle, de minimizar risco, de diminuir incerteza, otimizar os custos, focar nos resultados, alinhar quem vai jogar esse jogo, né, os players. Ele dinamiza os processos, ele acaba nos ajudando no controle. Isso é planejamento.
é você olhar a fotografia de cima e ter controle sobre a fotografia daquela jornada de futuro que você está fazendo. Então quando a gente fala de é preciso planejar, é isso, é preciso olhar a foto de cima, é preciso mapear quais são os passos que você vai dar daqui para frente, é preciso organizar a sua jornada como igreja, é preciso olhar para frente e entender o que você quer da sua igreja, o que a sua igreja está fazendo no mundo, qual a missão que a sua igreja está cumprindo. E aí o planejamento também, se a gente vai começar a desenhar e detalhar ele está em 3 esferas. Ele está na primeira esfera, que é a estratégica, é onde a gente começa a olhar mesmo a foto do jogo, assim, o jogo completo. Ele tá no lugar que toca todas as ações da igreja, todos os players, todas as atividades, todas as áreas. Essa é a parte estratégica. Todo mundo precisa jogar o mesmo jogo, que é uma grande confusão quando a gente fala de ministérios e igreja, né? Então essa é a camada estratégica, o que a sua igreja se propõe a ser. E aí todo mundo precisa jogar esse jogo dessa primeira proposta de valor. Depois tem o tático, que é, beleza, como que a gente vai tangibilizar o que a gente falou de proposta de jogo aqui, da nossa estratégia? Quais são as ações, quais são as atividades, quais são as manifestações que a gente vai colocar na rua que fazem o estratégico ser verdade, ser percebido pela nossa audiência. E aí a terceira camada, que é a operacional, que é onde o jogo rola, é como você vai medir, é onde está o budget, é onde está o dia a dia, as atividades, a mensuração. E aqui é como a gente consegue ver esse triângulo, essa pirâmide, é muito legal para você imaginar, legal. Minha igreja é uma igreja que ama, como a Raquel disse lá no começo. Então isso é um posicionamento estratégico, é assim que a sua igreja quer ser percebida pela audiência. Beleza, quais são as ações que claramente manifestam esse amor dessa igreja? Recepção, estacionamento, como vocês falaram lá na frente. O Ian falou, uma live com a melhor qualidade possível. É assim que a gente vai manifestar o amor. E aí, beleza, e como que a gente vai fazer executar? Aí entra na parte de operação, legal, vamos comprar equipamento, como o Ian falou, vamos botar mídia, comprar AdWords, como a Raquel falou, e aí você começa a montar o seu jogo, a sua ação, a sua atividade. Então, quando a gente fala de movimento estratégico, planejamento estratégico, você precisa claramente dividir essas etapas quando você vai executar uma atividade de planejamento. E elas podem, inclusive, ser independentes, né? A estratégia está definida e depois você só vai pensar o tático. Depois de anos que a estratégia está definida. E aí você vai do tático para o operacional. Não, vamos só rever uma ação que a gente já está executando. Então você vai lá no operacional, repensa aquela ação e volta para o jogo. Então ele consegue ser descasado em algum momento, mas ele precisa sempre conversar com aquela primeira definição estratégica. E uma coisa que eu gosto e que eu acho que faz muito sentido é que todo planejamento precisa começar a partir de uma pergunta. Né? Sempre tem uma dor, sempre tem uma ação para resolver, sempre tem uma motivação, sempre tem um porquê. E é aí que nasce o planejamento. Uma das perguntas que eu faço muito para os pastores quando a gente vai começar um processo de consultoria, eu pergunto para eles, legal, se a sua igreja fechar hoje, alguém na comunidade vai sentir falta da sua igreja? E não estou falando dos membros, estou falando da comunidade. E aí geralmente o que acontece, vem um grilo gigantesco assim, na resposta. Porque faltou planejamento, faltou pensar por que aquela igreja está existindo, quais são as entregas que aquela igreja está fazendo para poder tornar tangível o posicionamento. E aí, cara, entra num conflito, entra numa dor, entra numa crise, assim. Todo o meu processo de consultoria começa numa crise dos meus clientes. Porque eu ponho essa pergunta, eu começo a desafiar o cara para entender se de fato aquela igreja precisa existir. E na verdade é óbvio, toda igreja precisa existir, mas eu preciso que ele tire do coração dele o porquê que ela está existindo, para que ela existe, para quem que ela existe. E a gente vai chegar lá. Mas aí eu queria mostrar para vocês um vídeo muito rápido, que é de um case da FCB, quando eu trabalhei lá. Eu não estava nessa equipe, mas boa parte dos criativos que fizeram essa ação eram criativos que trabalhavam comigo em outra conta. E a gente, a partir de uma pergunta de como o CNA podia ser mais relevante e ser mais estratégico para os alunos deles, como que a gente poderia criar uma ferramenta, uma solução que de fato entregasse o valor do CNA. E aí a gente criou uma ação muito legal, que era uma ferramenta de conexão entre idosos nos Estados Unidos, nativos americanos, com alunos aqui do CNA. Essa campanha ganhou 14 prêmios em Cannes,
foi uma das campanhas mais premiadas do mundo naquela época, acho que foi 2014 ou 15, agora não vou saber, não vou lembrar exatamente o ano, e ganhou 40 prêmios internacionais e nacionais de publicidade. Então eu queria que você visse para você entender o porquê que a pergunta é importante para planejar. Aqui a gente perguntou qual é o valor que a gente pode entregar para melhorar a performance dos nossos alunos, sem deixar o propósito da marca de lado. Então dá uma olhada no vídeo aí. Not all of our students have the chance to travel abroad and to interact with native speakers of English. What our students really want is to speak English fluently, and we're always asking ourselves, how can we make it more real, more human? We created a tool that connects our students with seniors in the USA living in retirement homes. Hello. Melissa. Hi, Dick. Can you hear me? Yes, I can. Can you hear me? How are you today? I'm good. How are you? It's the first time that I'm talking with someone from another country. I'm very excited to be doing this. I look like I'm only 25, but I'm 88. Do you have sisters and brothers? No, I'm one child. Only one? Oh, you poor fella. I'm live with my old brother. He has 23 years. Do you know, instead of saying he has 23 years, you could say he is 23 years old. I tried to go to Lollapalooza that we have next week, I think, in Brazil, but my mom didn't let me. You got a good mom. Good morning, dear Julia. Good morning to you. This is your dad? That's me and my wife when we were young. Oh, you were good looking when you were young. And you're still good looking. My first destiny is United States, of course, because I wanted to put better my English. Well, you do very well, I must say. Are you planning someday to go to Brazil? Oh, I would like to. You can stay in my house if you want. If you could just dream and have whatever you want, what do you think you would like to be doing? I see myself in a big family, you know, with a beautiful wife, you know. I want to thank you for this change of experience, you know. You are incredible. Obrigado. You are my new granddaughter. And I love you. I love you too. And if you were here, I would give you a big hug. Oh yeah, let's hug. Oh. Bye. Bye. O vídeo, na verdade, é uma criação de uma ferramenta de comunicação como se fosse um Skype, que conectava alunos do CNA com idosos que estavam sem receber família, sem receber visita há muito tempo nos Estados Unidos e no Canadá. E aí a ideia que a gente trouxe é qual ferramenta que poderia mediar as relações e tornar o posicionamento de empoderamento do CNA, dos alunos e da pessoa, do profissional, pudesse tornar esse posicionamento tangível e ao mesmo tempo causar um impacto positivo e de bem nas pessoas. E aí a camada, as respostas foram, legal, a gente precisa ter nativos conversando com os nossos alunos, a gente vai empoderar esses caras. E ao mesmo tempo a gente fez uma pesquisa que mostrava que tinha uma grande legião de idosos abandonados nas casas de, não é recuperação, mas a casa de idoso, né? Casa de retiro. E aí o que a gente fez, legal, vamos pegar esses idosos que não estão conversando com ninguém e vamos colocar os alunos que estão precisando conversar com americanos para fazer essa mediação.
E aí no final, cara, a campanha virou um grande buzz, assim, porque o Gilberto Gil postou a ideia da campanha, então a gente já foi pra Cannes com isso sendo muito falado na mídia. E aí acabou que movimentou muito das vendas de cursos do CNA por conta da ferramenta e da possibilidade de conversar com os alunos com o cara nativo, né, com os idosos nativos. Então o que eu queria falar aqui é, legal, começamos de uma pergunta. O que a gente pode fazer para empoderar o nosso negócio? O que a gente pode fazer para empoderar os nossos alunos? O que a gente pode fazer para melhorar a conexão do inglês dos nossos alunos, do inglês nativo? E aí veio a solução muito baseada no posicionamento da marca, no que a marca gostaria de fazer, no propósito da marca e nas entregas da marca. E isso é muito importante. Então eu vou mandar depois o vídeo para quem estiver no chat e vocês darem uma olhada, para vocês entenderem um pouco mais do que eu queria dizer aqui, falar aqui meio de improviso, talvez não tenha sido tão claro, mas a ideia da pergunta precisa ficar clara. O que a tua igreja está fazendo? O que a tua igreja está entregando para as pessoas? O que a tua igreja quer entregar para as pessoas? O que a sua igreja definiu como posicionamento? Está nesse lugar do planejamento estratégico aqui e a gente vai passar para lá. Então, para começar o planejamento, uma das coisas que eu gosto de fazer é avaliar o cenário, cara. A gente precisa entender de forma muito transparente quais são os nossos prós e contras, o que é bom na nossa igreja, o que não é bom, quais são as nossas dificuldades, quais são as nossas fortalezas, o que a gente de fato entrega bem. E uma das ferramentas muito legais aí de olhar é essa matriz SWOT que eu coloquei ali em verdinho, e aí as outras ferramentas são para outras etapas, mas a de avaliação, o SWOT talvez seja a mais legal. E a SWOT funciona desse jeito, você vai fazer uma matriz e vai colocar ali e assim, de forma muito franca, talvez de forma muito compartilhada, de forma muito colaborativa, vai tentar levantar quais são as suas forças, o que é bom na tua igreja, o que é bom na tua marca, o que é bom na tua empresa, o que é bom no seu ministério. E vai tentar elencar em palavras, em frases, o máximo que você conseguir achar do que é força na tua igreja. Legal, aí depois você vai nas fraquezas, é o oposto do que a gente definiu nas forças, e aí aqui tem que ser muito sincero. Quando a gente olha no ambiente espiritual, a gente tem dificuldade de achar o que é fraqueza, porque a gente sempre está apoiado no espiritual, está sempre apoiado no que Deus está fazendo a partir da gente. Mas é importante falar, cara, a gente não tem estrutura, a gente não tem a estética, a gente não tem produção de conteúdo, a gente não tem grana. E aí tem que elencar ali nas fraquezas, claramente, para você começar o planejamento estratégico. As oportunidades também é um ponto legal que vai te olhar para o futuro. Assim, cara, o que este ambiente te dá de oportunidade? Então, não sei, a tua igreja está no meio da Cracolândia. Ela não é só vista como uma fraqueza ou como um ponto de ameaça. Não, ela pode ser uma oportunidade. Como que você vai falar para aquela galera que está no meio da Cracolândia? O que a tua região te propicia da missão, o que o mercado, o que o cenário econômico, o que a pandemia está te dando de oportunidade para agir. É aqui que você vai falar quais são as oportunidades que a sua igreja tem para a missão. E as ameaças também estão no mesmo lugar do olhar externo, que é como que você vai olhar, tipo, sei lá, cara, minha igreja, a gente tem problemas de espaço, a gente tem problemas de conexão com... Nossa audiência está envelhecendo, a gente tem problema de conexão com os jovens. Então é aqui que você vai preencher. Você tem um pouco de olhar interno, principalmente do lado esquerdo, mas você tem muito do olhar externo também do lado direito dessa matriz. É muito importante você ter claro isso. Você tem que avaliar o macro, não só o que está dentro do seu umbigo, só o que está dentro do seu... das suas paredes. Tem que olhar um pouco para fora para que você consiga se planejar. Como que você vai atuar no mundo, como você vai atuar para fora dos seus muros, que é o que a gente ia falar lá na conferência da InChurch neste ano e que ficou para abril. Então isso é muito importante, é como que a missão da tua igreja vai acontecer para dentro e para fora. Legal? Então outra coisa que vai começar depois dessa avaliação clara é você começar a definir quem você é, qual que é o seu DNA, que é o posicionamento que a gente chama. E o posicionamento tem um monte de coisa, um monte de entrega dentro desse cenário, que é missão, visão, valores, tom de voz, marca, plataforma, governança, modelo de gestão, tá tudo aqui nesse lugar. É como você define como a sua igreja vai operar, como a sua igreja vai falar, como que ela vai ser vista, qual que é a missão dela. Tudo isso começa depois dessa avaliação que a gente faz ali, como uma matriz, foi um exemplo que eu fiz.
Mas tudo começa na avaliação. E, inclusive, uma pergunta para quem está plantando igreja é: precisa plantar igreja nesse lugar que você está plantando? Está lá naquela avaliação do SWOT. A sua igreja vai ser melhor ou vai ser mais bem ouvida neste ambiente que tem 43 milhões de igrejas na mesma rua? Você poderia ir um quarteirão, um bairro para frente, talvez você tivesse a sua missão muito melhor do ponto de vista de tocar as pessoas e abraçar as pessoas? E aí, depois desse monte de perguntas, você vem para essas definições. Qual que é a sua visão? Qual que é a sua missão? Quais são os seus valores? Quais são suas crenças que precisam ser percebidas pelas pessoas? A Raquel falou muito sobre o tom de voz, né? Quando você é uma igreja que ama, como que você fala? Qual é o jeito que você fala? Qual que é o jeito que você acolhe? Como são as vagas de visitante no estacionamento? Que você precisa estar preparado para acolher as pessoas? Como a sua recepção precisa ser encantadora se você é uma igreja que ama? O cara precisa se sentir acolhido. Ao mesmo tempo, como que a sua comunicação não pode gerar nenhuma pergunta? Se você é um cara que ama, você dá acessibilidade, você dá toda a informação possível numa tacada só. Então, quando você define tom de voz, você está definindo um monte dessas definições que são importantes. Não se faz arte olhando o banner no Pro Media Church ou no Creative Church e fazer igual. Não, você precisa pensar e voltar lá no posicionamento da sua igreja para ver se faz sentido, porque senão você vai criar uma esquizofrenia na comunicação que não faz muito sentido, que não é bom, que vai gerar ruído. A comunicação, o oposto da comunicação é ruído, e tem muitas vezes que a gente faz ruído. Então, algumas outras perguntas que você precisa fazer nessa definição de DNA, quando você vai para a sua igreja, é com quem que você quer falar. Minha igreja é uma igreja para jovens. Então você tem que escolher uma linguagem que seja atrativa e que seja significante para os jovens. E provavelmente você tem que assumir a certeza que você não vai falar com os mais idosos, por exemplo. Então definir o seu público. A Raquel falou isso lá também na live dela. É importante você saber com quem que você está falando e para quem você está falando. Qual dor a sua igreja está atacando nesse ambiente que você está. É muito importante entender o seu contexto, entender as pessoas que estão no seu contexto, quais dores elas têm, para você entregar no conteúdo da sua igreja um nível de relevância muito alto. Né? Hoje a atenção das pessoas é de 8 segundos. Se você não entrega um conteúdo que as pessoas estão a fim de ouvir para gerar aquela intersecção da relevância, já era. Você vai virar um 1% da timeline que aparece de vez em quando para os caras. Então é importante você saber para quem você está falando, que dor que você quer atacar, qual o diferencial da sua igreja. Hoje o que a gente mais vê são igrejas iguais inclusive as igrejas americanas, igrejas internacionais, e a gente não constrói um diferencial de igreja para que a gente consiga entender que aquele público, daquele contexto que a gente está, entende esse diferencial que a gente criou. Então pode ser que seja uma igreja para motoqueiro, se aquele ambiente que você tá cheio de motoqueiro. Beleza. Mas precisa ter um diferencial, precisa estar claro para quem que a gente está fazendo essa igreja. Aí eu falei do tom de voz. A outra coisa que é importante é como que a sua igreja quer se manifestar. Isso é importante, assim, por exemplo, hoje a gente está numa binariedade política. Como que a sua igreja se manifesta nessa bagunça que a gente vive hoje? Ela se manifesta? Não se manifesta? Ela tem atuação social? Ela tem atuação política? É importante definir também nesse DNA como que a sua igreja atua para a sociedade, para fora, como que ela intervém nas questões de notícia, nas questões da pauta do momento, nas questões sociais. E quais são as suas crenças, que é o que a gente falou um pouquinho ali nos valores. Então vamos tentar ir para a prática, tá? Isso tudo aqui, falar muito rápido sobre esse monte de assunto é muito difícil, mas eu queria que a gente tentasse entender, para você sair daqui com uma task, sair daqui com alguma coisa para fazer, é que a gente pode definir um planejamento a partir de 6 perguntas: o quem, onde, o que, porquê, quando e como. A gente começa a sair um pouquinho do estratégico, dessa definição do posicionamento, né? Quando a gente olha lá naquela pirâmide que eu mostrei no começo, e começa a ir para o tático um pouquinho, quando a gente responde essas perguntas. Um parênteses muito importante aqui, que está nesse slide, que vocês deve estar chegando aí agora para vocês, que é o da jornada. É preciso ter claro que qualquer planejamento que vocês vão fazer, vocês precisam ter claro que a igreja é parceira das pessoas ao longo da vida delas. E aí aqui eu tentei criar uma matriz para mostrar como que funciona a nossa vida, né?
Então a gente começa na justificação, que é quando a gente aceita Jesus, a gente vai para a santificação, que é o processo de fazer a vida mais parecida com Jesus, até a glorificação, que é a nossa morte. A igreja entrou no meio dessa brincadeira aí, como parceira das pessoas. Então o Ian falou que a gente está tentando produzir mais conteúdo. Precisa produzir mais conteúdo, porque uma igreja de display não entra nessa brincadeira aqui. Ela não é parceira das pessoas na jornada delas de ser um crente melhor, de ser um discípulo melhor de Jesus, de ser um cara indiscipulado para ser um missionário, que é o nosso chamado. Então é preciso claramente entender que a igreja é parceira, ela está nesse caminho e ela precisa empoderar as pessoas, ela precisa encorajar as pessoas, ela precisa capacitar as pessoas para que elas sejam crentes melhores, na busca de, quando chegar na glorificação, o cara falar, não, beleza, eu cumpri a minha jornada, combati o bom combate e fiz o meu gameplay aqui que Deus mandou para fazer, que é, cara, encher o barco dele de discípulos e a gente fazer ele ser anunciado para o máximo de pessoas possível. Então esse era um parênteses que é importante para a gente pensar o planejamento. A sua igreja é parceira na jornada de discipulado das pessoas e ela é obrigada a participar desse cenário com bom conteúdo. Então vamos lá, o quem? A gente falou sobre para quem que a gente está falando, né? Então, quem é o alvo do seu posicionamento? Se a sua igreja é uma igreja que ama, quem são as pessoas que serão amadas? Defina quem são as pessoas. E aí a gente está falando sobre idade, a gente está falando sobre classe social, a gente está falando sobre capacidade educacional, a gente está falando sobre contato com tecnologia. Você precisa criar personas para a sua igreja. E nenhuma igreja tem uma persona, tem várias, mas é importante que você crie várias para você falar, não, cara, esse conteúdo é assertivo para esse cara, esse conteúdo é assertivo para esse cara, esse conteúdo vai fazer esse cara mudar dessa posição para aquela posição. Isso é muito importante. Defina quem são as pessoas, crie personas para que você consiga criar os conteúdos de forma mais assertiva e engajadora possível também. Acho que é importante. A outra pergunta é o porquê. Por que sua igreja precisa existir? A gente fez a pergunta lá na frente, mas que dor que você vai atacar? Por que você está existindo? Por que você está aí? O que você quer entregar? Qual valor você quer entregar? Então esse porquê é muito importante, faz parte lá daquelas questões sinceronas lá que a gente falou que a gente precisa entregar. O que? Esse talvez seja a coisa mais importante que a gente tem aqui que colocar no planejamento de igreja. A comunicação, ela parte do pressuposto que ela tira uma pessoa de um lugar e põe a pessoa no outro lugar. E isso sim é você mexer a pessoa de posição. É sim você colocar um ponto um gatilhozinho, uma cenourinha, para que a pessoa mude. A gente quer que as pessoas se convertam, por exemplo. A gente quer que as pessoas convertidas se entrem no pequeno grupo, por exemplo. A gente quer que os caras do pequeno grupo sejam discipulados para serem líderes. A gente quer que os líderes formem outros líderes. Então a gente precisa entender como a gente muda as pessoas de lugar, como que elas estão sentindo o que a gente está vendendo como missão da igreja, como a gente está entregando a ideia da igreja para essas pessoas, para que elas se mobilizem. Então isso é importante. O que a gente está fazendo para que as pessoas entendam os nossos posicionamentos? O que a gente está fazendo para que os desafios dessas pessoas sejam atacados? Tudo isso precisa estar definido nessa zona do que. Aí a gente começa a entrar já no tático, no prático, é o como, que é onde provavelmente quase todas as igrejas comecem e não deveria começar aqui. Que é o que a gente vai fazer para poder falar com os adolescentes. Tá errado. Se você começar no como, tá errado. Se você não definiu quem são os caras, o que eles estão sentindo, para onde você quer levar eles, você vai cair num erro, você vai fazer uma conferência de adolescentes, mais uma de 3 milhões que a gente tem por ano, sei lá quantas a gente tem, que vai dar em água. E você vai continuar insatisfeito que você não está conseguindo conversar com os adolescentes. Porque você não parou para definir quem é esse público, qual é a dor desses caras, qual é o repertório deles, o que eles estão esperando de você, o que eles estão vendo, o que eles estão ouvindo, qual cultura que eles estão consumindo. Então o como já é mais prático, é como a gente vai fazer os nossos objetivos serem cumpridos, como que a gente vai executar tudo que a gente pré-definiu ali atrás. O quando já é um lance um pouquinho mais prático ainda, beleza, a gente definiu como, e aí quando isso vai acontecer, tá falando mais da parte de cronograma, uma parte mais operacional mesmo, quais são as verbas, quais são os objetivos, é aqui no quando que a gente vai definir. Depois que a gente definiu o como, a gente vem para o quando. E aí você começa a criar cronogramas, timelines de ação e por aí vai.
E aí eu trouxe uma matriz que eu gosto de olhar muito para ela, porque ela é uma das matrizes mais legais para marketing de relacionamento, que foi uma das minhas especializações na minha carreira secular. Eu trabalhei com o CRM do Pão de Açúcar, o Mais, Programa Mais, por exemplo, o Datim, o Team Beta, alguns grandes programas de relacionamento. E essa matriz é muito legal, que faz a gente entender a jornada do cliente. Ela chama Consumer Decision Journey, que é quando a gente tenta botar numa matriz todo o processo de conhecimento de uma marca, de necessidade de compra daquele produto, da compra daquele produto e da fidelização da pessoa para que ela torne um member, parte do processo, por exemplo. Estou tentando explicar de forma mais simples possível, porque isso aqui é chato pra caramba. É uma apresentação de quase 40 slides para explicar essa bolinha aí que vocês estão vendo. Mas a ideia aqui é que vocês escolham um método de planejamento. Como planejar? Planejamento é um negócio cartesiano e matricial. Você precisa ter metodologias para que elas sejam aplicadas, sejam mensuradas e sejam avaliadas. Isso é muito importante. Então escolha uma metodologia, tem várias. Essa aqui é uma delas que eu só coloquei aqui para exemplificar. Mas crie um padrão de comportamento, crie jornadas, crie movimento para o seu planejamento, para que você consiga acompanhar as pessoas evoluindo num cenário que você definiu como o cenário da sua igreja, o cenário do objetivo da sua igreja. E aí, para o Sidney começar a botar as perguntas, eu queria que vocês colocassem no planejamento de vocês esses 4 pilares que eu acho que são os pilares que vão nos afligir a partir de agora, pós-pandemia. A Raquel falou muito sobre isso, o Ian falou também, e são 4 pontos que eu acho que são importantes e todos eles são ligados, e por isso que eu coloquei o primeiro sem bold e os outros 3 com bold, porque está tudo no mesmo lugar. Mas a coisa importante é o seguinte: planeje a sua igreja imaginando que o domingo já não é mais o domingo sagrado, que as pessoas vão colocar roupa e vão para a igreja porque é domingo. A gente aprendeu na pandemia que o domingo é on demand. O domingo é qualquer dia, as pessoas podem consumir o conteúdo, inclusive fazendo parte da igreja, sem perder a conexão com a igreja, a qualquer momento, na hora que elas puderem. E isso está muito conectado com o nosso jeito de ser. Tem muita gente trabalhando no domingo, tem muita gente que só tem o domingo para o lazer da família. E as igrejas precisam entender que este é o lugar. A gente não pode competir com a família, por exemplo. A gente tem que engajar a família, a gente tem que tornar possível que as pessoas minimamente se conectem no conteúdo, criar oportunidades de conexão no conteúdo, que é o conteúdo principal, que é o de domingo, por exemplo. Aí a Raquel também falou, eu estava com esse slide pronto e acho que é legal, conectamos as mesmas coisas. A igreja precisa ser omnichannel, além de on demand. Ela precisa estar num monte de canal, ela precisa estar em todo lugar, porque o cara pode consumir, sei lá, pelo celular, no videogame, ele pode consumir na web, ele pode consumir no papel, ele pode consumir numa revista. A igreja precisa estar preparada para estar onde as pessoas querem estar. Então ela precisa ser omnichannel, ela precisa cobrir a jornada, ela precisa cobrir a semana, ela precisa entender que a comunicação hoje é uma comunicação que rende de domingo a domingo a conexão com as pessoas. E aí tem a beleza do aplicativo, por exemplo, que está na mão das pessoas. Como que você vai pensar ele como parte dessa jornada? E aí o último conceito que eu acho que é importante é planeje a sua igreja para ela ser on e offline. Nessa brincadeira que a gente viu agora e de tudo isso que eu falei aqui para vocês, é que a igreja precisa estar o tempo inteiro disponível para o cara. Ele pode consumir onde ele quiser a igreja, a todo momento. E ele pode ter programações complementares, ele pode ter programações que aconteçam paralelas em algum momento. Mas pense a igreja mais do que só o domingo do ajuntamento. A gente imagina que essa pandemia não termine tão rápido, né? A gente sabe que vai ter uma cultura meio germofóbica. A gente já tem visto lá em Santa Catarina, por exemplo, tem igrejas que já estão abertas há um mês e que não conseguiram botar 20% da audiência dentro da igreja, porque as pessoas estão com medo. E o que você vai fazer? Você vai se imobilizar? Não, você precisa criar a igreja on e off. Você precisa estar nos dois lugares, com experiências diferentes, com experiências complementares, com experiências que conduzam as pessoas para um lugar mais perto de Jesus o tempo inteiro. E não só ficar replicando o streaming do domingo. Então, o que eu queria deixar de recado para a gente abrir bate-papo aqui agora é isso, assim, pensem o planejamento, nessa estruturação que eu passei muito rápido. É um negócio que você tem que ficar horas falando sobre tudo que eu falei aqui. Mas pense a sua igreja planejadinha, organizadinha, manifestando seu posicionamento e olhando para o futuro.
esse futuro que o domingo não é mais sagrado, esse futuro multicanal, esse futuro que a pessoa escolhe a hora que ele quer consumir o conteúdo da igreja e ele não está perdendo, ele não está saindo da igreja por conta disso. E a igreja que acontece multicanal do ponto de vista on e offline, ela precisa cobrir todo mundo, ela precisa cobrir todos os lugares, ela precisa ter experiências diferentes. Então, Sidão, vai lá. Eu não tô conseguindo ver as perguntas aqui, mas era esse o meu recado de hoje aqui. E aí, se alguém precisa de ajuda, chama a gente, que a gente está muito disponível para caminhar junto, e a ChurchCon existe para isso mesmo, de ajudar as igrejas a se empoderarem na comunicação.